Dando início ao segundo dia de seminário, convidamos para a apresentação, cujo tema será Direitos e Deveres do Torcedor, orientações com ênfase no Estatuto do Torcedor, Lei número 10.671, de 2003, e no Código de Defesa do Consumidor, Lei número 8.078/90, os especialistas. O senhor Odilon Ribeiro, coordenador de Fiscalização e Controle da Secretaria Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor do Ministério do Esporte. Doutor Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça da Paraíba, presidente da Comissão Permanente de Prevenção e Combate à Violência nos Estádios. E para a moderação deste debate, convidamos o Dr. Sóstenes Marchesini, diretor de Defesa dos Direitos do Torcedor do Ministério do Esporte. Agora, com a palavra, o Dr. Sóstenes Marchesini. Bom dia a todos e a todas. Acho que o público feminino aumentou de ontem para hoje. Nosso amigo Roberto aqui nos ensinou sempre a falar bom dia a todos e a todas. Não é, doutor? E, primeiramente, em nome do secretário nacional do futebol, Rogério Aman, e em nome do ministro de Estado do Esporte, Jorge Hilton, eu agradeço aqui a presença de cada um dos senhores no 4º Seminário Nacional das Torcidas Organizadas e falar um pouquinho sobre o dia de ontem. Tivemos a abertura aqui com a presença do secretário Rogério Aman, também com o secretário de Esportes aqui do Estado de São Paulo, Jean Madeira, o nosso promotor de justiça, Aguinaldo Fenelon de Barros, também da Anatorg, André Azevedo, e nosso amigo também, Coronel Marcos Marinho, membro da CONSEG. Falamos um pouquinho também e renovamos o Manifesto pela Paz, com compromissos e responsabilidades entre o Ministério do Esporte e a Associação Nacional das Torcidas Organizadas, que representam os senhores aqui. Tivemos uma mesa onde tratamos o primeiro ano da Anatorg, então, em público, mais uma vez, parabenizar um ano de existência com louvor, um ano de existência com muito trabalho, com muita dedicação, especialmente nas figuras do André, na figura do Flávio, do Frajola, né, na figura de toda a diretoria da Anatorg. Então, o meu parabéns e que conte conosco aí também para 2016, 2017 e os próximos anos seguintes. Tratamos também, quero agradecer a participação do Marcelo Carvalho, nosso amigo aqui do Observatório Racial, Observatório da Discriminação Racial, que muito nos honra com sua presença e que tem expandido toda essa discussão e nos orientado em relação à luta contra o racismo, né? E podemos tratar um pouquinho também do panorama legal, os avanços, as polêmicas, os desafios envolvendo as torcidas organizadas e o poder público, com a participação do Dr. Wessel Araújo. E tivemos uma mesa bem polêmica, uma mesa que tratou sobre a liberação das bebidas alcoólicas versus a violência nos estádios. Então, podemos debater ideias, podemos conversar, podemos ouvir a visão da Abra Arenas, a visão da OAB, a visão do Ministério Público, né? Então, foi um debate bem polêmico, bem caloroso, mas com certeza surtiu o efeito que nós imaginávamos e queríamos. Com certeza será um subsídio aí para a regulamentação do Estatuto do Torcedor. Eu quero aqui também, em público, agradecer o presente do meu amigo Bernardo, que me presenteou com o livro que ele está lançando hoje aqui, e estará lançando também hoje à tarde lá na Gaviões da Fiel. Então, muito obrigado aí, eu me sinto honrado em receber o presente de sua pessoa. Agradecer a participação da professora Heloísa, que ontem foi extremamente homenageada, né, e merecidamente. Então, justamente, eu quero quebrar também o protocolo aqui e queria convidar o doutor André Fagundes, por favor, para fazer parte da mesa, justamente por ser o representante do Ministério da Justiça aqui no nosso evento e também ser a figura responsável por toda a cooperação técnica envolvendo o Ministério da Justiça e o Ministério do Esporte. Então, palmas ao doutor André Fagundes. E como nós estamos desenvolvendo uma parceria, até mesmo com a chegada do doutor Odilon Ribeiro no Ministério do Esporte,
uma parceria com a Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, que é ligada ao Ministério da Justiça, e também com os PROCONs regionais, que será falado com mais ênfase aqui também pelo Aldiron. Nós planejamos trazer aos senhores uma mesa, uma apresentação, na verdade, em que tratássemos sobre os direitos e os deveres do torcedor, orientações com base no Estatuto do Torcedor e no Código de Defesa do Consumidor. Então, nós temos uma pessoa aqui super experiente, com passagem em PROCON em São Paulo, no Rio, uma pessoa que tem total conhecimento de causa e que, com certeza, junto conosco, tem demonstrado um marco aí, em relação à defesa e à fiscalização do Código do Torcedor, justamente fazendo cumprir o artigo 41 da Lei 10.671 do Código de Defesa do Consumidor, que nos diz: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios promoverão a defesa do torcedor e, com a finalidade de fiscalizar o cumprimento do disposto nesta lei, poderão, inciso 1, constituir órgão especializado de defesa do consumidor ou atribuir a promoção e defesa do torcedor aos órgãos de defesa do consumidor. Então, em relação ao inciso 1, a única esfera que conseguiu criar esse órgão especializado foi a União, através do governo federal, que é o departamento que sob a minha direção lá no Ministério do Esporte. Então, como nós não temos estrutura de fiscalização, não temos estrutura também a nível regional, estadual ou municipal, estamos promovendo essa cooperação técnica e um convênio a nível nacional e regional com os PROCONs. Então, eu fiz questão de trazer à mesa também o doutor Roberto Lira, porque ele é uma figura importantíssima, além de fazer parte do Ministério Público, que, como todos nós sabemos, é escravo da lei, de fazê-la cumprir. Ele também é uma das figuras principais em relação à defesa e no cumprimento do Estatuto do Torcedor, a nível regional e nacional, como presidente de um grupo ligado ao Conselho Nacional dos Procuradores Gerais, um grupo ligado à prevenção da violência. A violência não é só aquela violência que tem tapa, murro, briga, não. Tem a violência também contra o consumidor, a violência dos preços altos, a violência de uma série de assuntos que os senhores também sofrem e está no seu dia a dia. Então, eu queria já começar aqui na mesa só tendo uma saudação rápida do doutor André Fagundes e uma saudação rápida também do doutor Roberto Lira, e já passando a palavra para o Adilon para a sua apresentação. Então, por favor, doutor André Fagundes. Bom dia a todos e a todas. Queria saudar e parabenizar ao Ministério do Esporte, na pessoa do nosso moderador, a realização desse evento, que é de extrema importância, doutor Sóstenes. A cada dia que passa, vocês estão conseguindo consolidar mais esse público tão importante, que são as torcidas organizadas, junto à realização de esportes no nosso país. Parabéns. Em nome do nosso Ministério, do Ministério da Justiça, no qual o tema aqui é PROCON, o qual estou aqui agora, queria dizer da importância também dessa parceria, porque todos são consumidores e, no final, têm que ser tratados com todo o respeito merecido. Tá? Meu muito obrigado e uma ótima condução da mesa que o senhor vai ter agora, eu vou ter à tarde, né? E como o senhor me pegou de surpresa, então vale a surpresa. Obrigado. Quando o querido amigo Sóstenes diz que como eu quero, né, bom dia a todos e a todas, não é porque a lei, que é de 2012, obriga que nós façamos o cumprimento daqueles que se encontram no auditório. E, por incrível que pareça, nós temos apenas uma representante do sexo feminino, mas é cumprimentada a si mesmo. Sempre assim, né, doutora Luísa? Na Consegue, em tudo quanto é lugar, sempre a única, né? Permita-me aqui um bairrismo bem grande e cumprimentar os paraibanos aqui, embora um seja torcedor, seja de uma torcida que é rival da minha lá em Campina Grande, né, Alexandre, da Guga, do 13 Campina Grande. Carlos, que eu não sei porquê, um cara com a careca daquela ainda é de uma torcida jovem, do Botafogo, mas que vem... Não, mas o dele não é como você, não, viu, Fajola? O dele é diferente. E também ao Sandro, né, que veio às suas próprias expensas. Esse aí é um idealista. Representando a torcida, também está aqui. Bom, dizer da minha satisfação, igualmente com o amigo aqui da mesa, o Sóstenes me convocou aqui de última hora, mas nós somos
sim, obrigados a atender todas as convocações que vêm dos órgãos públicos, eu falo, me permitam uma falsa demodéstia. Eu falo como, hoje, subprocurador-geral de Justiça da Paraíba, coordenador dessa Comissão Nacional de Prevenção e Combate à Violência nos Estádios, e aqui me permitam que, junto com, inclusive, alguns paulistas, o doutor Geraldo Filomeno, nós trabalhamos, olha como eu estou velho, nos idos de 89, nós trabalhamos justamente a confecção do Código de Defesa do Consumidor. Aqui do estado de São Paulo nós temos Geraldo Filomeno e outro grande, hoje ministro do Superior Tribunal de Justiça, que é um paraibano, doutor Herman Benjamin. Eles, os idealizadores, eu era apenas um carregador de mala deles, mas nós chegamos a essa grande norma jurídica que é o Estatuto, o Código de Defesa do Consumidor. E, com certeza, nós daremos aqui as nossas impressões sobre a necessidade dessa fiscalização e dessa parceria, porque há tempos atrás também eu coordenei toda essa área no estado da Paraíba, como coordenador das promotorias. Então, agradecer mais uma vez a sua colaboração. Efetivamente, a minha participação seria só à tarde, mas soldado de folga no quartel quer trabalho ou xadrez. Então, eu estou aqui para trabalhar. É sempre uma honra estar do seu lado. Como você eu não estaria na mesa ao seu lado hoje à tarde, eu falei, deixa eu puxar ele para cá um pouquinho. Então, já passando a palavra aqui para a apresentação do doutor Odilon Ribeiro. Por favor, Odilon. Bom dia a todos e a todas, né? Apesar de termos uma pessoa do sexo feminino aqui representando as mulheres aqui. Queria cumprimentar os membros da mesa, o Dr. Sóstenes, né, representante do diretor do Ministério do Esporte, o Dr. Valberto Lira, né, e o Dr. Fagundes, né, que aqui nos prestigia representando o Ministério da Justiça. Também gostaria de estar aqui entre nós, não poderia deixar de cumprimentar também, né, o Lúcio Blanco, que está representando o Corinthians Futebol Clube, e representa também o deputado federal Andrei Sanches. Eu estive com ele no plenário a semana passada e comentei da importância da presença dele aqui. Infelizmente, ele tinha uma agenda já com compromissos anteriores agendado para outros compromissos e ele não pôde comparecer. E também temos o representante, né, o Marcelo, que que vem aqui, fez um grande trabalho, né, para a gente ontem, representando aí a conscientização do racismo, né, que é um item muito polêmico e que foi abordado assim com muita eloquência por ele aqui nos temas de ontem. E também temos aqui também presente um representante do Internacional Futebol Clube, né, do Rio Grande do Sul, que está ali presente. Gostaríamos de agradecer também a presença dele e de todos aqui. E, principalmente, agradecer também a presença de vocês, né? Porque o mais importante aqui são vocês, porque sem vocês nós não conseguiríamos realizar esse debate e nem proporcionar o que a gente pretende, os objetivos que a gente tem para poder engrandecer ainda mais o conhecimento de vocês, né? Sabemos que palestra, quando é voltada mais para as leis, né, para códigos e estatutos, ela é um pouco mais cansativa e é mais chata, porque geralmente fica se debatendo muito em artigos de lei, né, em proposituras, em procedimentos e outros, né, itens da legislação. Então, isso é um pouco cansativo, mas a gente vai desenvolvendo isso de algumas outras formas para que ele não se torne um pouco chato e para que ele fique agradável e possa, né, assim, ter uma desenvoltura melhor para a gente conseguir assimilar, né, com mais praticidade esses itens que são mais complexos, que é a legislação, né? Seja ela em qual instância for, em qual área for, ela tem as suas complexidades e tem as suas facilidades.
Então, dentro desse sistema aí, eu fiquei esses dias acompanhando também os outros palestrantes, as outras palestras, os outros itens que aqui foram debatidos, e eu fiquei assim impressionado pela assim a atenção dos participantes, né, a posição deles e o desejo, a vontade de participar e de, né, aprender com relação a tudo isso que foi programado pelo Ministério do Esporte, junto com as outras entidades, né, e os presidentes aí das torcidas organizadas. Então, para mim, é uma surpresa eu estar presente assim diante de vários torcedores, de várias torcidas, todo mundo unido pela mesma causa e pelos seus objetivos e os seus direitos. Então, isso é muito importante. Eu acompanho os programas de televisão esportivo, os programas de rádio. Então, eu já pude presenciar, que todos aqui conhecem o Terceiro Tempo do Milton Neves, Donos da Bola, que é feito apresentado pelo Neto, né? O Na Geral, que é apresentado, né, na Rádio Bandeirantes pelo Lelo, o Beto Hora, e entre outros lá. E temos também 4 em Campos, que acho que passa na CBN, se eu não estou enganado, e tem um outro também que passa também na Bandeirantes. Então, eu acompanho esses programas, né, de rádio, de televisão, e o que eu pude extrair deles, desses programas, é o seguinte: eles debatem vários temas, falam muito do esporte e eles são muito críticos. Eu acho que, não desmerecendo, né, todos têm o direito de criticar, desde que a crítica ela seja construtiva e não destrutiva, se ela for para melhorar, né, mas cada um tem o seu direito, tem o seu pensamento, isso é um direito constitucional, o livre-arbítrio, cada um pode expressar, né, da forma que mais lhe convier, mas eu não vejo esses programas levar os presidentes de torcida organizada para que eles possam expor as suas ideias, expor, né, os seus anseios e explicar o que acontece, porque às vezes os acontecimentos eles são de forma generalizada e acaba envolvendo algumas torcidas organizadas e a culpa fica em cima da torcida organizada. Então, eu gostaria que esse pessoal que apresenta esses programas, que eles começassem também, assim como o Ministério do Esporte teve a iniciativa, de chamar os presidentes das torcidas para que eles compareçam e lá possam engrandecer o debate, né, para a gente ter uma opinião, né, dar as nossas sugestões e lá eles poderem esclarecerem e até fazerem algumas defesas. Eu acho isso fundamental. Eu não presenciei isso ainda, mas eu espero um dia que isso seja, que algum deles tenha a iniciativa de proporcionar, né, esse debate aí entre vocês. Então, eu estou assim, realmente muito lisonjeado por aqui encontrar várias torcidas e todos juntos e unidos pela mesma causa. E, com base nisso, né, foi que nós preparamos um material com relação aos direitos e os deveres dos torcedores, né? Aproveitando que eu fui convidado para fazer parte do Ministério do Esporte, na área da coordenação do Estatuto do Torcedor, né, pela minha experiência que eu tenho, já passei pelo PROCON de São Paulo, né, fiquei algum tempo PROCON estadual, atuei também no Fórum da Cidadania, do Grande ABC, onde nós fizemos várias causas em relação aos consumidores. Fiz algumas palestras também no PROCON estadual e também participamos de algumas outras. Também com o deputado federal Celso Russomano, que é um especialista em defesa do consumidor, pude acompanhar com eles algumas palestras também na área relativa
ao consumo. E foi daí que a gente teve a ideia, a iniciativa de poder, né, abordar esse tema, que é muito importante, que é o Estatuto do Torcedor, né, os direitos e os deveres dos torcedores, que eu acredito até que não seja um tema ainda de desconhecimento total, porque o direito do consumidor hoje ele está aí na sociedade, onde qualquer comércio que você vai, qualquer loja, você encontra lá um exemplar do Código de Defesa do Consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor, ele é praticamente uma réplica para o Estatuto do Torcedor. Tem algumas diferenciações, sim, lógico, tem algumas diferenças, mas o direito ele vem alinhado ao Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078, onde um dos artigos mais usados lá é o artigo 18, né, que nós conhecemos, e o artigo 22 o pessoal usa muito, que é para poder enquadrar o serviço público no Código de Defesa do Consumidor, que era uma questão muito distante, que reclamava-se muito que não tínhamos como cobrar o poder público, e só que as pessoas não tinham conhecimento de que existe o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, que permite acionar, né, o poder público em relação à lesão que você sofreu, qualquer problema que você tiver em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Né? E, a partir daí, foi elaborado o projeto, né, do Estatuto do Torcedor, que é a lei 10.671, de 2003. Né? E que é um código novo, mas que está aí para ser implementado e para, né, ser conhecido pelos os torcedores, para poder eles reivindicarem os seus direitos. Nós tínhamos essa dificuldade também no Código de Defesa do Consumidor, e isso já foi superado. E hoje as pessoas sabem cobrar os seus direitos, né, elas sabem usar, e pelos órgãos que nós temos espalhados pelo Brasil, nós temos, né, os PROCONs municipais, temos os PROCONs estaduais, temos as associações, né, de defesa do consumidor, que são em grande número, temos alguns sites hoje, como o Reclame Aqui, né, que você pode também acessar lá e fazer a sua reclamação. Temos, né, o IDEC, Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, temos o INADEC, Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, também, que atua em defesa e direito dos consumidores, né, no Brasil em geral, e eu já atuei em algum desses institutos aí, onde nós, nesse instituto, eles priorizam as ações coletivas, que são as ações civil pública, né, para poder alcançar os objetivos e os direitos dos consumidores em geral. Né? E trazendo isso aqui para o nosso Estatuto do Torcedor, né, que ele é novo ainda, esperamos que ele alcance o seu objetivo, assim como o Código de Defesa do Consumidor, que esse ano completou 25 anos de existência. E esses 25 anos trouxe muito para os consumidores. E assim nós esperamos que um dia o Estatuto do Torcedor seja conhecido e seja aplicado da mesma forma que o Código de Defesa do Consumidor. Chegando no Ministério do Esporte, nós encontramos algumas dificuldades, como é comum em todas as áreas públicas, em todos os departamentos públicos. Alguns são mais equipados, outros não. E nós notamos a necessidade de poder fazer aí um trabalho de orientação e prevenção junto, né, às entidades, né, os clubes esportivos e as federações, né, em relação ao Estatuto do Torcedor. E nós notamos que nós não temos pessoal para poder fazer esse trabalho. Então foi aonde surgiu a ideia de nós realizarmos, proporcionar fazer convênio com os PROCONs estaduais nos estádios, né, para que eles nos auxiliem nessa trajetória aí e nessa conquista que é para a gente poder chegar a esse objetivo, que é poder ter uma parceria para a gente poder divulgar, massificar o Estatuto do Torcedor. Então nós estamos aí na iminência de
realizarmos aí o convênio com a Senacom, que é do Ministério da Justiça, no qual temos o representante aqui. A documentação e as conversas estão bem adiantadas, né, já foi minutado, né, o termo para que a gente formalize essa parceria. Temos aí contato com o PROCON do Rio de Janeiro, o PROCON do Estado de São Paulo, o PROCON de Minas Gerais, o de Alagoas, do Maranhão, entre outros. Já estão em andamento também essas conversações para que esses convênios sejam formalizados e daí a gente poder pôr em prática a fiscalização. Sabemos que os clubes terão preocupação em relação a isso, mas como é que essa ação vai começar? Ela vai começar já punindo a gente, né, já penalizando os clubes? Não. Nós pretendemos, primeiramente, antes de começar com a aplicação e a fiscalização, nós queremos fazer um trabalho de orientação e prevenção. Então, nós pretendemos conversar com os departamentos jurídicos dos clubes, para que eles, né, façam, junto com a gente, um exame lógico em relação a esses itens, né, dos direitos e deveres dos consumidores, torcedores e consumidores, né, para daí depois, só após isso, nós começarmos a implementar as operações de fiscalização. Mas o que podemos notar é que hoje os clubes, eles já têm, né, assim, uma aplicação e respeito aos direitos dos torcedores. Como você pode notar, depois da realização da Copa do Mundo, isso se avançou mais. Então, nós chegamos realmente num estágio avançado de reconhecimento desses direitos. Como eu estive agora conversando com o representante do Corinthians, para tirar mais informações a respeito do seguro, que tem a previsão do seguro torcedor, no Estatuto do Torcedor. Ele prevê uma apólice de seguro. Então, ele me passou, o número da apólice vai do ingresso, né? Então, qualquer acontecimento, qualquer evento que a pessoa venha sofrer dentro do estádio, então a partir do ingresso no estádio, né? Então, você adentrou o estádio para aquele evento, você já está coberto pelo seguro, que é contratado pela federação. Então, a organizadora do evento, tipo, se é um campeonato nacional, a CBF, ela já contrata o seguro. Se é o campeonato paulista, a Federação Paulista se encarrega de contratar esse seguro. E onde os torcedores, consumidores, se tiver algum evento, sofrer alguma lesão, né, em decorrência de algum acidente ou alguma causa relativa, né, ao evento, ele poderá ser indenizado dentro dessa apólice. Aí vai ter, obviamente, que as regras vão estar dentro da apólice. Ela não está prevista aqui no Estatuto. O Estatuto prevê apenas o evento, que é a partir do ingresso dentro do estádio, né? Então, isso é muito importante. Já é um avanço, nós temos isso. Podemos também aqui, entre outros temas, abordar a parte de higiene, né? A higiene requer aí a vigilância sanitária que faça, né, o seu trabalho aí de orientação, né, e de fiscalização com relação aos itens que são postos, que são comercializados dentro do estádio, para verificar se ele está sendo consumido de acordo com as regras, se ele está sendo comercializado de acordo com as normas da vigilância sanitária, né, e de outros órgãos que ali delimita aqueles produtos que são comercializados dentro do estádio, né? Sabemos que tem uma polêmica hoje, que é com relação, até ontem foi abordada aqui, que é a liberação de bebidas alcoólicas, né, dentro dos estádios. Então, isso é
é uma questão que vem também prevista aqui no Estatuto do Torcedor, que é a proibição. Ele proíbe bebidas, né, dentro do estádio. Ele não especifica qual o tipo de bebida. Foi até levantada essa questão, mas acreditamos que dentro desse item, quando se fala de bebida, se refere à bebida alcoólica. Porque houve dúvidas em relação, porque a água também é bebida, mas ela é bebida, mas aqui está especificamente com relação com o tema que foi proposto é a bebida alcoólica, porque nesse item foi abordado que a bebida alcoólica ela é um grande influenciador, dizem que, da violência. Eu não sou especialista nessa área e também não vamos tratar da violência aqui. Nós estamos apenas fazendo essa abordagem com relação dos direitos dos torcedores e dos deveres, né? Então, entre esses direitos aí estão, né, a comercialização dos produtos, né, com qualidades, né, com preços justos, não preços lesivos aos torcedores consumidores, onde possam aí tá levando, né, as pessoas a uma situação vexatória diante do Estatuto do Torcedor. Então, é previsto, além disso também, do termos higiene, que é o local adequado, como os banheiros, né, bebedouros, né, todos os itens de limpeza, de segurança nesse sentido, para higiene dos torcedores, né. Já teve um evento aí que não tinha água na realização do evento. Então, isso foi uma falha, mas parece que teve um problema técnico, não foi assim porque o estádio estaria com problema e não pôde solucionar essa questão. Nós sabemos que tem os camarotes que dentro dos estádios, que hoje ele é praticamente uma área comercial, um setor comercial, que é ali onde eles comercializam mais produtos, né, com maior quantidade dentro do estádio. Então, essa parte aí é onde a fiscalização também atua, né, para ver se não há aglomeração do número de pessoas que ali é permitido, de torcedores que ali estão, né, dos itens que lá estão sendo consumidos, também nessas partes que é mais reservadas, né. E tem a parte geral, onde é feito também as operações, as fiscalizações, para saber se está de acordo, né, com o Estatuto do Torcedor prevê. Né, além de todos esses deveres e obrigações, nós temos também a parte que prevê estacionamento. O estacionamento, eu creio que é um problema muito complexo, porque eu já tive esse problema, né, eu já cheguei no estádio, não tinha onde estacionar, e a gente estaciona na rua, o cara cobra R$100 para você deixar o carro lá. Eu, que sou representante da defesa do consumidor, fiquei constrangido, e como eu não queria perder aquele jogo, eu queria participar porque eu já tinha comprado o ingresso, eu praticamente fui obrigado ali, mas não quis naquele momento, que se eu fosse tomar alguma medida, né, acionar as autoridades, eu ia perder o evento. Então, eu acabei, né, pagando. Mas isso está previsto no Estatuto do Torcedor, né, para que tenha estacionamento, né, se você vai de carro, nem que esse estacionamento seja privado, seja particular, contratado pelo Estado, pelo organizador do evento. Né, esse também é um direito que o torcedor consumidor também tem, mas que hoje em dia ele ainda não está totalmente ajustado ainda. Ele ainda precisa, creio que tem algumas arenas ou alguns estádios que tem dificuldade na organização na área de realizar aí a operação para implementar o estacionamento para os torcedores que precisam, né, estacionar. Quando das vezes nós ouvimos, são recomendações de que as pessoas utilizem o transporte público, né, para chegar até o local do evento.
E sabemos que alguns locais onde são realizados os eventos, o transporte público ainda é precário e às vezes ainda não chega e chega com muita deficiência, né? Ou então o transporte público para de funcionar, às vezes antes do evento terminar. Isso tem gerado alguma dificuldade para nós, torcedores, né? Até me incluo nesse rol também, torcedores consumidores, e é uma dificuldade porque aí o evento, a competição, ela começa um pouco tarde, e aí quando ela termina, o transporte público já parou de funcionar. Aqui em São Paulo foi adotado algumas medidas pelo governador, que ele resolveu estender a operação do transporte, o funcionamento, acho que um pouco depois que termina o evento, para que as pessoas possam, os torcedores possam retornar às suas casas. Também existe a preocupação, né, da lotação desse transporte, porque às vezes algumas desses transportes, desses veículos de transporte foram danificados, e aí às vezes acaba prejudicando o sistema, porque não é culpa de todos, mas tem uns ou outros vão lá e às vezes acaba prejudicando para todos. Mas isso está sendo orientado, está sendo conduzido pelas autoridades, né, e até mesmo pelos presidentes de torcida, está sendo orientado para que isso não seja, essas ações não se repitam, para que não venha prejudicar os torcedores, aqueles outros que precisam utilizar o transporte, né? Então, esse item estacionamento tem essas dificuldades que aqui encontramos no Estatuto, mas esperamos que em breve isso seja solucionado aí junto às entidades esportivas, né, que tem dificuldade ainda em relação a esse quesito estacionamento, né? Divulgação é um item que ele é mais globalizado, mais geral, nós sabemos disso, às vezes muitos torcedores não prestam atenção, alguns querem saber essas informações, que é a divulgação do campeonato, né? Assim que for feita a tabela do campeonato, está previsto no prazo de 60 dias a divulgação, né? Comissão, a arbitragem também tem que ser informado num prazo legal, para que todos tomem conhecimento. Então, em relação à arbitragem, também tem esses itens que pertencente à divulgação. Ainda nesse quesito de direitos dos torcedores, também temos o item que alguns que já ouviram falar, que são o ouvidor da partida e o ouvidor da competição. Que o ouvidor é a pessoa que vai ficar lá à disposição. Quem frequenta o estádio aqui já pôde observar que eles divulgam lá o ouvidor, o local onde ele fica e as formas como você pode chegar para você levar a sua reclamação ao ouvidor da partida. Então, ele é divulgado no estádio. No código também prevê que quando os torcedores cheguem ao estádio, ele já esteja do lado externo, informando quem é o ouvidor e o local onde você pode acessar, porque os problemas podem começar a partir da entrada, né? Ali com as dificuldades a gente sabe que existe ainda, mas muito poucas, mas isso está já se adequando às normas e isso está sendo resolvido perante as entidades que praticam, né, os eventos esportivos. E partindo também desse princípio, nós temos ainda com relação aos acessos de portadores de deficiência, né? Pessoas com necessidades especiais. Essa mobilidade também é um item abordado pelo Estatuto dos Torcedores, isso é um direito, né, onde essas pessoas também podem se utilizar, né, do Estatuto do Torcedor. Hoje em dia, os estádios hoje estão todos equipados, estão tendo com acesso para que esse pessoal não encontre essas dificuldades que aí elas eram frequentes
anteriormente a essas situações aqui, mas hoje elas estão sendo solucionadas. Então, todos esses itens aqui em relação aos... sabemos que são muito mais outros itens, porque o Estatuto do Torcedor, a causa do torcedor, você não consegue prever ela, olha, essa aqui, é aquela lá. Ela acontece no momento, ela é inesperada, assim. O acontecimento, o evento, ele acontece de acordo com a organização e a realização do evento. Então, conforme o evento se realiza, é onde vão acontecer os eventos, né, relativo ao Estatuto do Torcedor, né, onde as lesões elas podem ser aí, né, constatada. E sendo constatada, os caminhos que nós temos, esses aí, o canal que é o ouvidor da partida, e agora com os convênios que nós vamos fazer com relação aos PROCONs estaduais, isso vai ficar muito mais fácil para a gente poder, né, prestar um serviço de melhor qualidade para todos os torcedores consumidores. Acrescentando ainda esses itens, ainda nós temos o item da organização, né, do evento, que passa pelos deveres, né, os direitos da organização esportiva. Então, os deveres deles é colocar à disposição, que é mais ou menos relativo os direitos e os deveres. Então, os direitos é aquilo que você pode reivindicar para você, e os deveres é o que a entidade esportiva pode disponibilizar para vocês, né, como a acomodações adequadas, né, o acesso rápido, né, ele tem a obrigatoriedade de publicar o ouvidor da partida, né, os acessos, de informar sobre as entradas, onde elas estão sendo, porque estão por situações, por lotes de ingresso, né? Tem as entradas para geral, para os camarotes e entre outras, tem outros que usam outras nomenclaturas para poder facilitar esse tipo de organização do evento para todos, para que isso não venha ocorrer aí uma grande demanda em relação a esses deveres e essas obrigações que o Estatuto do Torcedor aqui prevê, né? Diante desses fatos todos, né, dessas regras que estão sendo agora implementada, para que a gente possa ter grande avanço na legislação, que está se preparando a regulamentação do Estatuto do Torcedor, porque a regulamentação é o poder de fiscalização, o poder de polícia, que a gente chama na legislação. Então, para que a legislação tenha o poder de polícia, ela precisa ser regulamentada pelo Poder Executivo. Então, o Poder Executivo Federal, que é o responsável pelo Estatuto Torcedor, que é uma lei federal, então ele está preparando, através do Ministério da Justiça, né, a regulamentação, que é o decreto para regulamentar o Estatuto do Torcedor. Isso já está pronto, apenas algumas questões estão sendo formalizadas, estão sendo debatidos alguns itens que são poucos, e em breve esta regulamentação está sendo publicada, e daí nós podemos dar sequência na aplicação do Estatuto do Torcedor como uma causa e mais um item de colaboração para que a gente venha reivindicar os nossos direitos, né, e não tenha mais problemas com a organização em relação à defesa dos torcedores e dos consumidores, né? Entre esses dispositivos que a gente assim podemos enumerá-los, né, que já falamos aqui dos itens de higiene, de segurança, né, de transporte, né, e das acomodações, né, existem vários outros que vão surgir no dia a dia,
né, que a gente vai poder identificá-los, e assim que identificarmos a lesão, nós sabemos que, se na ouvidoria não resolver o problema, nós vamos ter, né, esse convênio com os PROCONs, onde nós podemos levar isso aos PROCONs, ao conhecimento dos PROCONs estaduais ou, às vezes, municipal. Porque nas capitais, onde o PROCON municipal também é atuante, esse convênio poderá ser estendido junto aos PROCONs municipais, e onde irá facilitar um pouco mais para a gente. Além do estadual, nós podemos ter, né, aí a facilidade de termos os municipais também dando, né, um apoio nesse momento. Nós tivemos agora, recentemente, na Vila Belmiro, né, uma das finais da Copa do Brasil, que lá foi realizado, o PROCON esteve lá, né, e fez toda a vistoria técnica que precisou fazer com relação a todos os itens, né, que é previsto no Estatuto do Torcedor. E depois de realizado, né, a fiscalização, foi comprovado que a partida estava de acordo e que a Vila Belmiro estava dentro das regras do Estatuto do Torcedor. Isso foi muito bom, né, que essa fiscalização foi assim, bastante exemplar, e por parte, né, dos responsáveis da Vila Belmiro, que, né, se prepararam e já estão se adaptando ao Estatuto do Torcedor. E assim nós entendemos que os outros clubes que às vezes têm até ele é muito mais assim avançado em matéria de tecnologia e de trabalhos, de outros procedimentos, eles estão mais, né, organizados nesses itens, né, como são os da capitais. Então acreditamos que esses clubes aí, eles estão mais adequados a essas regras do Estatuto do Torcedor. Se um clube como esses mais do interior já estão nessa adaptação, acreditamos que os outros também assim estão, e nós não vamos ter muita dificuldade em relação à aplicação do Estatuto do Torcedor. Problemas vamos ter, sim, como qualquer um outro tem, como até hoje, após 25 anos da existência do Código de Defesa do Consumidor, nós ainda temos alguns problemas, mas vamos avançar mais, ainda pretendemos avançar muito em relação a isso, e também em relação ao Estatuto do Torcedor também vai ser dessa forma. Acreditamos que, conforme vai se passando, né, conforme as coisas vão avançando, a tecnologia vai andando, nós também vamos conseguir aí implementar e chegar a uma justiça social, que é onde a orientação e a divulgação e o trabalho preventivo de orientação aos direitos dos torcedores, né? Então, como eu disse no início para vocês, né, essas palestras relativas à legislação, ela é um pouco chata, porque às vezes as pessoas não têm assim o conhecimento jurídico, né, mas é preciso se fazer para daí se ir avançando, porque só assim nós conhecemos. Às vezes não é um item assim agradável, como tem outros itens que são agradáveis para a palestra. Como eu já assisti palestras e que eu já fiquei muito atento àquilo que estava acontecendo, e palestra onde a gente fica desatento, despercebido, né? Eu assisti uma palestra uma vez, era sobre transporte, excelência no trânsito, sobre um palestrante na cidade de São Caetano do Sul, que ela começou às 7 da noite e terminou à meia-noite. E quando o palestrante terminou, nós esperando o coquetel lá para ir saborear o coquetel lá fora, e quando ele terminou a palestra, ninguém levantou, todo mundo continuou sentado. A palestra foi realmente, eu nunca assisti uma palestra como aquela, realmente eu fiquei impressionado, e assim como todos os outros participantes também, né? E eu espero assim um dia chegar lá também, ter a didática que aquele palestrante teve, apesar que era referente ao trânsito, né? Mas eram uns itens muito interessantes, né? E aqui, em relação ao Estatuto do Torcedor, os itens interessantes são os nossos direitos, que eles são
são básicos, mas realmente é o que nós precisamos para poder avançarmos em matéria de direito dos torcedores. Então, o que eu tinha para aqui dizer para vocês e para passar para vocês era isso. Nós vamos ter outros eventos, eu acredito que o ano que vem, e às vezes algumas outras outros dirigentes, outros presidentes, né, outros participantes, poderemos nos encontrar em outros eventos aí, e nós vamos divulgar também para os presidentes das torcidas, quando esses convênios estiverem formalizados, nós vamos estar comunicando a eles, né, para que eles possam também nos apoiar e nos ajudar com relação à divulgação, né, e o conhecimento, né, e a orientação para que todos vocês fiquem realmente, né, conhecedor dos direitos e os deveres dos torcedores. Então, o que eu tinha para apresentar para vocês nesse momento era isso. Muito obrigado. Bom, seguindo aqui, até complementando as palavras do Dr. Odilon, esse é um assunto que ainda vai, na verdade, ser muito discutido e ampliado na esfera, inclusive, da CONSEG, que é a Comissão Nacional de Prevenção à Violência, porque a lei do Profut 13.155 instituiu o artigo 10 da lei do Profut, alterou o Estatuto do Torcedor, instituindo a aplicação de multas, né? O valor mínimo e máximo de multas que podem ser aplicadas para cada tipo de situação que envolva o direito do torcedor, que envolva o dever do clube, o dever da federação. Então, está sendo criado um grupo de trabalho no âmbito da CONSEG, justamente para que seja feito com justiça essa diferenciação. Quando é que vai ser R$100, quando é que vai ser 2 milhões? Então, saber como aplicar isso e a gente ter, na figura do PROCON e na figura da cooperação com o Ministério da Justiça, um agente fiscalizador e um agente que consiga fazer valer os direitos expostos no Estatuto do Torcedor. Então, durante todo o ano de 2016, esse assunto ainda será discutido, será ampliado, será propiciado aí também para a participação de todos os entes envolvidos ao futebol, como a CBF, aqui também representada pelo nosso amigo Rômulo Reis. Muito obrigado pela sua presença, meu amigo. Muito nos honra aqui. E também grupos ligados a federações, clubes, estádios, aqui que todos estão representados também, como o Alexandre Limeira aqui. E dizer que isso vai também de encontro com um projeto, um programa que a Secretaria Nacional do Futebol também já desenvolveu, que é o Estádio Mais. Está sendo lançado agora em janeiro o Sistema Brasileiro de Classificação dos Estádios, que determina o índice de segurança, índice de conforto, índice de higiene, como que cada estádio está classificado. Não com o intuito de criar um ranking ou qualquer tipo de competição nesse sentido, mas no intuito de cada vez mais garantir os direitos do torcedor. Então, eu queria agradecer a composição dessa mesa, o trabalho do Odilon, que está chegando ao Ministério do Esporte, e dizer que esse será um assunto cada vez mais ampliado e discutido, e com certeza terá o apelo necessário. Então, queria passar aqui também para as considerações finais da mesa, do doutor Valberto Lira e também do doutor André Fagundes, justamente para a gente já passar para a mesa seguinte, já que avançamos um pouco também do horário. Por favor, doutor. Bom, eu queria apenas fazer, com a permissão do doutor Odilon, três comentários sobre outros itens que estão previstos, como para assegurar o direito do torcedor consumidor. Primeiro, é o que ocorre muito de alguns clubes realizarem a famosa promoção por antecedência. Se você comprar antes, é mais barato. E ele esquece de que, mesmo sendo esse mais barato, ele tem que assegurar aquela diminuição, aquela meia entrada, como nós chamamos, para hoje os idosos, que nós gozamos desse direito, e também dos estudantes. Por outro item, que é uma obrigação e é o direito do torcedor, doutor André, e que muitas e muitas vezes nós nos esquecemos, é de que a federação, e isso cabe às torcidas também cobrarem, o plano de ação de segurança para o campeonato. Agora mesmo, Carlos, a gente está vivendo um drama sério. Porque... Isso é um direito previsto no Estatuto. Pois é, justamente, nós estamos com um problema sério. Ainda anteontem tive uma reunião com o pessoal, a federação até agora não apresentou ao Ministério Público um laudo sequer
não apresentou plano de ação e já publicou a tabela. Inclusive botando o jogo do 13 e do Botafogo para o estádio Teixeirão. Aí você vê o problema que nós já tivemos. Então, isso é um item que cabe também a nós, como torcedores, vocês, como representantes das torcidas e líderes, cobrar das federações. Muitas e muitas vezes nós nos acomodamos. Não, isso não é problema meu, isso os outros que vão atrás, quando na verdade é problema nosso, sim. Eu digo isso porque eu sou membro de uma torcida organizada. Talvez uma das mais antigas de Campina Grande, a Tora, rival ali da Guga, né? Membro ilustre, hein? É para você ver, eu sou membro dessa torcida desde 1968, muita gente aqui não era nem nascido. E vocês são testemunhos que a minha porta, a porta da Procuradoria, para vocês torcedores, está aberta qualquer hora, qualquer dia, sem ser a música. Não é verdade, Carlos? Nós não temos... Eu participo de um grupo de WhatsApp dos torcedores. Estou todo dia discutindo com eles. Algumas vezes eu não concordo. E eles também discordam de mim, mas nós garantimos, primeiro, o respeito e a confiança que hoje está estabelecido. Se for mentira, vocês podem dizer, entre o Ministério Público e as torcidas organizadas. E, por último, uma coisa que também nós não nos preocupamos e que é um direito do torcedor, é quando os clubes se esquecem e botam para vender ingresso mais do que a lotação do estádio. Superlotação é algo que fere o direito do torcedor. Porque se tem um estádio previsto, principalmente naquelas arenas onde não tem os assentos, cadeiras, está previsto lá 5 mil, e o clube se esquece e manda imprimir e vender 6, 7 mil ingressos, ele está ferindo o direito do torcedor, porque o torcedor não vai ter o conforto, e ninguém pode esquecer que os novos laudos, tanto que o novo laudo agora de engenharia, ele prevê a engenharia, acessibilidade e conforto do torcedor. Ampliou bastante. Não é? Então, vocês vejam a nova visão que nós temos, né? Então, é necessário que nós nos unamos todos nessa luta. Volto a dizer, isso não é obrigação só do Ministério dos Esportes, isso não é obrigação só do Ministério Público, isso não é obrigação de todos nós. Uma conscientização geral, né, doutor Roberto? Inclusive, eu estava conversando ontem com o representante da Gaviões, acho que até que ele está no final, né? Acho que foi você que está de chapéu ali? Estava conversando sobre o ingresso comigo, não foi? Exatamente. Pega um microfone só para ele falar o que ele estava conversando comigo ontem. Ele estava falando, vocês têm como garantir esse direito para mim? Porque o ingresso para a gente é um valor e para outra torcida é outro. A gente está sempre vendo que é um valor maior. Como é que você pode explicar um pouquinho? Eu sou o Coxa, sou presidente da Estopim da Fiel. Eu acho que nesse Campeonato Brasileiro aí, acho que 100% dos jogos fora, pelo menos a torcida do Corinthians, o último jogo agora, lá em Recife contra o Sport, foi R$80. Eu não sei quantos caras pagou a torcida do Sport, mas eu tenho certeza que eles não pagaram R$80 na arquibancada. E todos os jogos, nós pagou mais que o dobro que nós como visitante. E foi todos os jogos. E você falou, mas alguém tem que ir lá e falar com nós. Mas isso aí você pode ter certeza, o Campeonato Brasileiro vai começar de novo, o Paulista também, e vai ser sempre assim. Nós, visitantes, está pagando, acho que 300% a mais que o time da casa, principalmente o Corinthians, quando joga fora. Os caras hoje sabem que a torcida do Corinthians vai mesmo, em qualquer lugar do Brasil, aí nós é obrigado a pagar 300% a mais que os caras quando estão jogando em casa. E isso nós reclamamos, eu falo até com o Lúcio, nós fala, e até tenta um diálogo. O Corinthians mesmo tenta um diálogo, mas a maioria dos clubes acho que não quer o diálogo, porque a maioria das vezes nós paga 30 na arena, fala, deixa os caras pelo menos pagar 50, quando nós vamos no jogo fora na casa dos caras, os caras pagam 50 também. Mas a maioria dos clubes não tem diálogo, pelo menos o Corinthians. E nós nós não quer... nós pagou 80, então no jogo na arena, tomara que os caras paguem 80 também não, nós queremos que abaixe para o visitante também, que os caras torcem igual nós, entendeu? É isso aí. E na verdade é essa demanda e essa importância dessa mesa aqui, de garantir que vocês têm direitos e deveres, inclusive de pleitear isso. Mas a quem vocês irão recorrer? Entendeu? Hoje a gente está tendo a questão de que o Estatuto do Torcedor não tem um agente fiscalizador, justamente para esses casos.
Agora vocês vão poder, juntamente com o Ministério do Esporte, ter uma atuação com os PROCONs regionais também para falar, olha, o meu direito está sendo legalizado nesse sentido, não está tendo não foi equiparado os valores. Para mim é um valor, para eles é outro. Então, esse tipo de direito será garantido. Acho que, com certeza, será um avanço muito grande. Né? E doutor Sostens, com a permissão do doutor André, só para concluir, e quero de logo assegurar que o Ministério Público da Paraíba hoje tem o seu próprio PROCON. Estamos às ordens, nós temos em cada cidade polo, nós temos uma unidade que fiscaliza, fim de semana, os nossos servidores estão na luta, onde houver uma necessidade, acontecendo qualquer evento, eles lá estão, então estamos à disposição para firmar esse convênio, esse termo de cooperação com o Ministério. Já vamos estender, então, já vamos começar a profissionalizar isso já nessa próxima semana. Então, agradeço aí, com certeza a conversa que eu tive com o nosso amigo ontem foi muito proveitosa e vamos utilizar esses acontecimentos justamente para poder mudar. Então, esses eventos, inclusive, para determinar esse marco. Passo a palavra ao doutor André Fagundes, suas considerações finais, por favor. Obrigado, doutor Sostens. Parabenizar aí as palavras do nosso amigo Odilon, depois do Fenelon. Cadê o Fenelon, hein? Queria dizer que o Ministério, o PROCON da Paraíba, para nós é também uma referência na questão, até no fortalecimento, no combate a rouba-bancos, junto com o Ministério da Justiça, eles tomam vanguarda, e isso é extremamente positivo para esse grupo que está aqui, tão seleto, e principalmente porque, quando nós falamos em torcida organizada, isso aqui já foi falado milhões de vezes, mas eu vou repetir, muitas vezes é denegrido a imagem da torcida organizada. E, na verdade, todo mundo fala em deveres para vocês. E vocês estão aqui procurando alinhar os seus deveres. Estão aqui alinhando seus trabalhos, junto com a Anatorg, estão aqui fortalecendo seus laços, mas também vocês têm direitos. E esses direitos, eles têm que ser garantidos pelo governo federal, pelos governos estaduais, através das procuradorias, do PROCON. E esse é o grande trabalho que o Ministério da Justiça, junto com o Ministério do Esporte, vem aqui junto com vocês para realizar. É garantir a todos vocês, não só direitos, não só deveres, mas direitos. Meus parabéns e vamos embora dar continuidade ao evento. Espero contar também com o apoio da Anatorg nesse sentido, intermediando, inclusive, todo tipo de proposta, ou que seja também para o Ministério do Esporte. Tá, André? Conto contigo. Passando a palavra para o cerimonial também, para já de faço a mesa. Bom dia a todos.